Vocês perguntaram e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se Marinho pode virar reforço do São Paulo. Falo também sobre o Palmeiras, quais as duas posições em que o Verdão busca reforços para os próximos dias. Vamos falar também sobre o Flamengo, que faz pressão pela volta do público e venceu a partida de ida das terceira fase da Copa do Brasil contra o Curitiba. Falo sobre o grande superávit que o Santos apresentou no primeiro trimestre de 2021, sobre a freguesia do Ceará em relação ao Fortaleza, sobre a classificação histórica do Vitória contra o Internacional, que pode determinar nos próximos dias a demissão de Miguel Ángel Ramírez. E para fechar, quero destacar os times nordestinos, são maioria nas oitavas de final do torneio nacional. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, pedir para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às 7 da noite. Vamos entrevistar o Paulo Autuori e vou trazer uma série de notícias de bastidor e conto com a presença de todo mundo. Combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Cotações imbatíveis no mercado de apostas esportivas no Brasil. Essa é apenas uma das vantagens da Pinnacle, que atua no mercado desde 1998 e chegou com tudo ao nosso país. Em vez de te oferecer aquele monte de bônus, repleto de regras, como em várias outras casas de apostas, a Pinnacle apresenta as melhores probabilidades, com mais chance de lucro para você. Seus limites de aposta também são os mais altos do mercado, e a Pinnacle nunca limita os seus ganhos nem as apostas dos jogadores. Quer mais? Então saiba que é possível apostar nos mais diferentes jogos de cassino virtual, cassino ao vivo, esportes online e nos cada vez mais procurados esportes. Tudo do seu computador, celular ou tablet. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Pinnacle permite a você depositar dinheiro na sua conta, com real ou dólar. E sacar seus ganhos é ainda mais fácil. Cadastre-se agora mesmo no site da Pinnacle através do link que está na descrição desse vídeo. Vale muito a pena dar essa chance à Pinnacle para aproveitar todos os benefícios que a colocam na elite das casas de aposta online há bastante tempo. Bora lá começar o vídeo falando sobre os times nordestinos que serão maioria nas oitavas de final da Copa do Brasil. 6 classificados: ABC, Bahia, CRB, Juazeirense, Vitória e também o Fortaleza. Excelente momento. Nunca na história da Copa do Brasil tivemos tantos representantes do Nordeste na fase de oitavas de final. O recorde até então era de 4 times, em 2014 e em 2011. Dentre esses 6 times, maioria de baianos. São 3 baianos, um cearense, um potiguar e um alagoano. O curioso é que nenhum time de Pernambuco, um dos estados mais tradicionais do Nordeste, tem representantes. Santa Cruz, Náutico e Sport ficaram de fora. E só para contextualizar sobre como é que ficou a próxima fase da Copa do Brasil, que terá sorteio para definição dos confrontos. Até agora são 9 times da Série A, 3 times da Série B, 1 da Série C e 2 times da Série D. Ainda falta a definição do confronto entre Flamengo e Curitiba, que fizeram nessa quinta-feira apenas a partida da ida. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse confronto. E antes de mudar de assunto, só lembrar que 7 times da elite do futebol brasileiro foram eliminados nessa terceira fase. Falei agora há pouco sobre eliminações de times grandes. Uma dessas vítimas foi o Internacional, que perdeu em casa por 3-1 para o Vitória na noite dessa quinta-feira. Tinha vencido em Salvador por 1-0, mas com a derrota por 3-1 foi eliminado. E a grande pergunta agora é se Miguel Ángel Ramírez será ou não demitido. Daqui a pouco a gente fala sobre o Ramírez. Só queria comentar um pouquinho sobre o jogo. Os gols do Vitória, marcados por Samuel, Eduardo e Guilherme Santos. O único gol do Inter foi marcado pelo Johnny. Vitória saiu na frente 1-0, o Inter empatou e o Vitória marcou 2 gols logo em seguida, tudo na reta final da partida. Vale lembrar que o Pedro Henrique mais uma vez foi expulso. Ele havia sido expulso na derrota por 5-1 para o Fortaleza e voltou a ser expulso em lances bem parecidos. Esse jogador vai ter dificuldade em voltar a atuar tão cedo com a camisa do Colorado. Miguel Ángel Ramírez completou nessa quinta-feira 100 dias de trabalho, 22 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, aproveitamento de apenas 56% dos pontos.
ele coleciona um vice-campeonato gaúcho, a derrota por 5-1 para o Fortaleza, que é de difícil digestão para o torcedor do Inter, e essa eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, fase que marcava a estreia do Internacional, até porque o Inter vem da Libertadores da América. Nos últimos 9 jogos, só 2 vitórias, mais 3 empates e 4 derrotas. 8 gols sofridos nos 2 últimos duelos. Momento tenebroso. Fiquei com a impressão de que o Ramires só não foi demitido nessa quinta-feira, depois de toda a pressão, porque testou positivo para a Covid-19. E aí pegaria mal, poderia soar de maneira bem esquisita o Internacional mandando um técnico estrangeiro embora enquanto ele se recupera da Covid. A gente não sabe nem como é que vai se dar, quais as consequências da Covid-19 no treinador do Internacional. Mas o momento é péssimo, desesperador, e o Miguel Ángel Ramírez, na minha opinião, já está fazendo hora extra. Bora falar agora sobre outro confronto decidido nessa quinta-feira, vitória por 3-0 do Fortaleza contra o Ceará. E aí já dá para dizer que o Ceará virou freguês do seu grande rival no ano de 2021. São 5 confrontos sem nenhuma vitória do Ceará. O triunfo dessa noite é o segundo, além de outros 3 empates. O detalhe é que o Fortaleza já conquistou o título estadual em cima do Ceará, empate em 0-0 e título graças à melhor campanha ao longo das fases, e agora essa eliminação justamente contra o grande rival na terceira fase da Copa do Brasil e 2.700.000 reais nos cofres do Fortaleza. Todos os classificados para as oitavas de final vão embolsar essa grana. Momento espetacular de Vojvoda, técnico argentino que recentemente assumiu o Fortaleza. São 9 jogos sob o comando do argentino, nenhuma derrota, 7 vitórias e 2 empates. Chama demais a atenção a vocação ofensiva. 31 gols marcados nesses 9 jogos, 4 gols sofridos apenas. Fortaleza, desses 9 confrontos, passou 5 sem sofrer gols. E o torcedor do Fortaleza está muito, mas muito feliz. Bora falar agora sobre o Santos, que apresentou nessa quinta-feira os resultados do primeiro trimestre de 2021. E apesar de todo o pessimismo, os números foram muito bons. 62.800.000 reais de superávit, ou seja, o Santos fechou os 3 primeiros meses do ano com um lucro de aproximadamente 63 milhões de reais. Mas é bom que você, torcedor santista, não imagine que esse número vai se repetir ao longo do ano. Tais cifras se deram basicamente graças aos prêmios referentes ao Campeonato Brasileiro do ano passado, que terminaram apenas em 2021. Até por isso o Santos recebeu 49 milhões de reais entre cotas de TV e premiação nos 3 primeiros meses do ano. Isso ajudou demais no superávit. Além disso, tiveram também as vendas do Veríssimo e do Pituca. A situação pro segundo trimestre da temporada de 2021 já é bem diferente e muito mais desesperadora. O Santos precisa urgentemente de vendas de atletas. Difícil é encontrar algum jogador que possa render bastante dinheiro. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais um que venceu na noite dessa quinta-feira, triunfo por 1-0 contra o Curitiba no Couto Pereira. O único gol do jogo marcado pelo Rodrigo Muniz de cabeça, o Muniz que pertencia ao Flamengo e esteve emprestado ao Coxa na temporada passada. E ele só jogou, apesar de ser a terceira opção para o ataque, porque o Gabigol, com todos aqueles problemas que vocês já conhecem, e o Pedro liberado depois de uma viagem super desgastante desde a Sérvia. É importante contar que a partida da volta está marcada para a semana que vem e o Flamengo se classifica com um empate. Só não pode perder, um gol de diferença em caso de derrota leva a decisão para pênaltis. Qualquer derrota por 2 ou mais gols de diferença acaba classificando o Curitiba, algo bem improvável levando em consideração a diferença entre os dois times. Queria aproveitar para contar que nessa quinta-feira o BAP, o Luiz Eduardo Batista, que é vice-presidente de Relações Externas, o cara com mais capacidade de convencimento em cima do presidente Rodolfo Landim, deu uma entrevista ao Vene Casagrande, em que ele debateu sobre uma matéria de temas, e eu separei um específico, em que ele fala sobre a necessidade da volta do público. É o Flamengo mais uma vez deixando bem claro para todo mundo que é a favor de público nos estádios. O detalhe é que só o Flamengo se posiciona de forma tão objetiva, tão clara, diante dos microfones. E os argumentos usados pelo BAP é que chamam a atenção. Ele afirmou que todos nós vamos ter a Covid e que a vacina não é garantia de imunidade. Ainda lembrou que shoppings e outros centros comerciais todos estão funcionando normalmente e que os estádios têm de voltar a receber os torcedores. Queria saber a sua opinião, você é contra ou a favor em relação à volta do torcedor ao estádio? Essa defesa do Flamengo tão forte
em relação a esse tema tem muito a ver com uma projeção errada que o clube fez. O Flamengo imaginava voltar a ter público a partir de abril e com isso vai deixar de faturar cerca de 100 milhões de reais caso não tenhamos torcedor no estádio até dezembro. Só para fechar, destacar mais uma frase do BAP, abre aspas, o Flamengo é a favor da volta do público aos estádios. A Covid é um processo natural que todos nós vamos ter, fecha aspas, declaração do vice-presidente de Relações Externas do Rubro Negro. Bora começar a trazer informações exclusivas, começando pelo Palmeiras. Conversei nessa quinta-feira com o dirigente do Verdão para saber a respeito das necessidades do clube. Primeiro perguntei a respeito do Abel Ferreira, se existe alguma possibilidade de o Abel ser demitido. E essa pessoa assegurou que nunca houve qualquer discussão interna a respeito desse tema. O Palmeiras sabe que o Abel tem alguns problemas, especialmente na comunicação, é um cara que vai muito pro embate, seja com a imprensa, seja com os jogadores, seja com a diretoria, mas todo mundo está absolutamente satisfeito com o trabalho do técnico português. Nenhuma possibilidade de demissão do Abel, apesar, por exemplo, do pedido feito pela Mancha Verde, que é a principal torcida uniformizada. Depois perguntei para esse dirigente sobre reforços. Quis saber quais são as prioridades e se tinha algum reforço chegando. Essa pessoa disse que não tem nenhum reforço engatilhado, mas existem conversas em andamento. Eu pedi que ela me dissesse os nomes, é óbvio que ela não contou. Tentei, o passo seguinte foi pedir para que ela me contasse pelo menos as posições em que o Palmeiras negocia. Hoje o Verdão está atrás de um centroavante e de um zagueiro canhoto. Eu até questionei essa minha fonte sobre a situação do Ortega, lateral esquerdo que pertence ao Vélez. Perguntei se ele se encaixaria nessa busca por um zagueiro canhoto. Ele disse que não. Então eu estou imaginando que o Ortega, que tem conversas avançadas com o Palmeiras, nem estaria nessa conta de um centroavante mais um zagueiro. Só para quem não sabe, o Ortega tem 22 anos de idade, está servindo a seleção argentina que vai disputar a Olimpíada, o contrato dele com o Vélez termina agora no fim do mês e existe uma conversa bem avançada para que ele chegue de graça ao Verdão para atuar na lateral esquerda. Então podem ser até 3 reforços para o Palmeiras no segundo semestre. O Ortega, um zagueiro canhoto e esse centroavante. Algumas coisas me chamaram a atenção em cima dessas duas posições. O zagueiro canhoto pode ser mais uma indicação de que o Palmeiras não vai comprar o Alain Perriot. Está emprestado até a metade do ano, nem foi para o banco de reservas nas últimas 3 partidas. E me parece uma estratégia do Palmeiras para que o Alain Perriot não complete os 60% dos jogos previstos em contrato. Dessa maneira o Palmeiras seria obrigado a contratar o defensor. É importante lembrar também que o Renan, zagueiro revelado na base, que é canhoto e joga pelo lado esquerdo, tem uma série de sondagens. O Palmeiras pode estar buscando também um zagueiro canhoto, prevendo que o Renan possa ser negociado, mais ou menos como acontece com o Ortega na esquerda. O Ortega chega meio que como uma antecipação a movimentos que devem acontecer do mercado de propostas pelo lateral esquerdo Vinha, que é da seleção uruguaia. Sobre o centroavante, outro nome que me chamou a atenção, até porque o Palmeiras acaba de receber de volta o Daverson e deve contar a partir de 1º de agosto com o Borja. Mas aí não faz muito sentido você ter Luiz Adriano, Daverson e Borja. O Palmeiras pode ter alguma informação ou trabalhar com outros cenários, como por exemplo da venda do Borja, jogador que tem especulações, por exemplo, com o Boca Juniors. O Palmeiras pode sonhar em vender o Daverson e a partir daí, com a saída desses 2 atletas, continuar necessitando de um centroavante, até por isso a busca. O Abel Ferreira tem batido muito na tecla de que quer um camisa 9 para fazer sombra ao Luiz Adriano. Não vale mais contratar um atacante de lado de campo, como o Palmeiras buscou por muito tempo, até porque o Dudu logo logo vai estar de volta. Bora fechar o vídeo para responder uma pergunta que vários de vocês me fizeram dentro dos últimos programas do Nicola. Como é que funciona o programa? Vocês mandam as perguntas, aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes. E as dúvidas baseavam-se no São Paulo em relação à possibilidade de o Marinho virar reforço do tricolor. Mandei mensagem para uma fonte, essa eu não posso contar o nome, e quis saber se o São Paulo em algum momento pensou na contratação do Marinho. Vale a lembrança que lá atrás, na virada de 17 para 2018, o São Paulo tentou a contratação do atacante, quando ele ainda jogava na China. Não deu certo, o Marinho um pouco depois acabou se mudando para o Santos. E tem feito enorme sucesso com a camisa do Peixe, foi o grande responsável por levar o Santos à final da Libertadores da América na última edição. Pois bem, sobre Marinho no São Paulo. Essa fonte que eu escutei assegurou que não vai haver a possibilidade da contratação do Marinho. E ela disse mais, ela assegurou que o nome do Marinho não foi discutido internamente com muita veemência, porque entende-se que ele tem um custo alto, certamente para contratá-lo do Santos.
haveria a necessidade de um pagamento de algo na casa de 20 milhões de reais, sem a possibilidade da revenda. Até porque o Marinho já tem 31 anos de idade. Então você vai pagar 20 milhões de reais para o Santos e depois dificilmente vai recuperar essa grana. Não faz parte do projeto de contratações de atletas do São Paulo fazer investimentos nesse sentido. Hoje o Marinho ganha na casa dos 400 mil reais por mês. Nem é dos maiores salários. Por exemplo, o Vitor Bueno, jogador detestado pela torcida do São Paulo, ganha mais ou menos isso. A questão não é nem salarial, e sim da compra dos direitos econômicos. O Santos tem feito enorme esforço para manter o Marinho, apesar de vários assédios. O Flamengo tem um diretor que adora o Marinho, o Atlético Mineiro namora a possibilidade de fazer uma proposta oficial nos próximos dias, até porque o Atlético vai ter dificuldades, especialmente durante o período da Copa América, sem Savarino, sem Vargas, entre outros. Então pode até haver uma proposta para que o Marinho se mude para o Galo. No São Paulo, a possibilidade da contratação do Marinho está totalmente descartada. Então você, São Paulino, saiba que a busca por centroavantes ela se baseia em outros nomes. Cheguei a contar para vocês no programa do Nicola dessa quinta e depois num vídeo que o Borré continua na pauta. O São Paulo evita falar a respeito do assunto. Já um dos agentes, um dos empresários que cuida do Borré, vê com 50% de possibilidade a chance de o atacante colombiano trocar o River Plate pelo São Paulo na virada do ano. O contrato do Borré termina agora no dia 30 de agosto. Te dei todos os detalhes no vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link. Para fechar, ainda falando sobre o São Paulo e reforços, só para atualizar sobre a situação de Ivan, goleiro da Ponte, outro que você soube primeiro aqui no canal do Nicola a respeito das negociações. Nessa quinta-feira, o presidente da Ponte, o Sebastião Camargo, deu uma entrevista coletiva admitindo que a Ponte vai precisar vender pelo menos 2 jogadores e que um deles deve ser o Ivan, mas a Ponte dará prioridade a uma negociação com algum clube do exterior. O grande problema, diagnosticado pelo próprio presidente da Ponte, é que a pandemia impediu que uma série de sondagens se transformassem em propostas. A partir daí, não dá para descartar a chance de a Macaca ter de vender o Ivan para o São Paulo. Vale a lembrança de que a Ponte tem somente um pequeno percentual dos direitos econômicos do goleiro. A maior parte pertence a Elenco Esportes, que é a empresa que gerencia a carreira do jogador. Tanto o Ivan quanto o elenco gostam da ideia de vê-lo atuando no São Paulo. Bom, pessoal, eram todas essas, as muitas, várias e diversas informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente volta com um vídeo no final da tarde e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite para repercutir todas as notícias de mercado e tudo mais que vocês quiserem saber. Combinado? A gente se vê, tchau, tchau!